é o modo de vivência comum do ser humano? Não é normal, mas comum. O modo de vivência comum, gente, do ser humano, e eu falo isso, eu acho que mais de 99% das pessoas acabam vivendo dessa maneira, é um modo de vivência do tipo infeliz, sempre chateado, reclamando de tudo, aquele reclamão, se vitimizando, né? Pessoas que têm uma visão pessimista da vida, né? Enxerga a vida de uma maneira pessimista. Eu tinha um professor na época de colégio que dizia que dias piores virão, né? E ele ficava repetindo essa frase para a gente todos os dias, então querendo que a gente tivesse uma visão pessimista da vida. E é assim que muita gente leva a vida, com uma visão pessimista de que as coisas vão piorar, não vão melhorar. Pessoas que vivem inseguras, que vivem em cima do muro, que não se posicionam diante da vida, não se posicionam diante das diversas situações em que elas precisam se posicionar, né? E pessoas que vivem com comportamentos, com atitudes, com pensamentos, com ações de escassez. Esse é o modo de vivência comum do ser humano. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui que a gente precisa fazer o básico bem feito para lutar contra esse modo de vivência. E esse básico bem feito, ele envolve 3 ações que dependem exclusivamente de nós. A primeira ação para fazer o básico bem feito e evitar esse modo de vivência, eu não diria nem vivência, esse modo de sobrevivência do ser humano comum, é conexão com Deus. Conexão com Deus, gente. Eu não quero aqui entrar no detalhe como que a gente se conecta com Deus, mas é preciso existir conexão com Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte de tudo. E quando a gente não tem Deus, a gente tem um vácuo na nossa vida. O segundo elemento, a gente precisa dar movimento ao nosso corpo. Sim, movimento ao nosso corpo. Se exercitar, fazer caminhadas, fazer exercícios. O corpo ele precisa de movimento, porque o nosso corpo é uma máquina. E essa máquina precisa de manutenção. E aí existe uma série de reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo quando a gente dá movimento a ela e também quando a gente não dá, né? Eu li uma frase semana passada que dizia assim: fazer exercícios dói, mas não fazer nada mata. E essa frase é muito verdade. E a gente só vai realmente entender o significado dela muito lá na frente, quando a gente já deixou passar esse tempo que a gente tinha para dar o movimento ao corpo que a gente não deu. E o terceiro elemento, para fazermos o básico bem feito, é a gente precisa pôr a nossa mente para pensar. E para pensar, a gente precisa alimentar a nossa mente com coisas que façam a gente refletir, né? Coisas que façam a gente realmente crescer, né? Crescer aqui intelectualmente, né? Então, livros que a gente possa estar acessando, né? E com isso trazendo insights, trazendo reflexões, trazendo novas visões, novos prismas de vida. E quando a gente faz esse básico bem feito, automaticamente a gente alinha o que a gente sente, né? E quando a gente alinha o que a gente sente, isso vai influenciar nas nossas ações e que vai influenciar nos resultados que a gente vai colher, que vão ser resultados saudáveis. Então, gente, o que eu quero deixar aqui de recomendação é que a gente faça o básico bem feito. Porque quando a gente fizer o básico bem feito, a gente vai estar se aproximando das pessoas que são consideradas fodas, que são aquelas pessoas felizes, otimistas, determinadas e abundantes.